amado nosso Senhor Jesus Cristo. Minha saudação sacerdotal a todos vocês, paroquianos, internautas que nos acompanham nesta série de vídeos no qual estaremos fazendo uma série de catequeses sobre a importância do dízimo. Estaremos refletindo aqui sobre o sentido bíblico, o sentido espiritual, o sentido comunitário, eclesial do dízimo. Sou Padre Carlos Eduardo, pároco da Paróquia São Pedro de São Paulo, em Carapicuíba, e nesse mês de novembro estaremos na nossa paróquia meditando, rezando pelos nossos dizimistas. E nessa iniciativa, nesse primeiro vídeo, nós queremos, nessa nossa catequese sobre o dízimo, falar um pouco sobre o dízimo na Bíblia. Você pode pegar a Sagrada Escritura, lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, e versículo 6 até o versículo 7, onde São Paulo nos diz: lembre-se disto, quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Aqui já é um ponto importante para falar sobre o dízimo. A oferta que damos segundo o nosso coração. Na Sagrada Escritura, dízimo significa a 10ª parte. 10ª parte dos frutos da terra que Abraão, por exemplo, lá em Gênesis, capítulo 14, versículo 18 e 20, a qual ele deu a Melquisedeque. Lá na palavra nós vamos ver Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote de Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Melquisedeque abençoou Abraão, dizendo: Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Seja louvado Deus Altíssimo, que entregou os inimigos de você nas suas mãos. Abraão deu a Melquisedeque a 10ª parte, o dízimo, de tudo o que havia trazido de volta. Nós vemos que na Sagrada Escritura, os patriarcas, na Sagrada Escritura, Deus pede aos patriarcas, Deus pede ao seu povo, e coloca essa lei do dízimo, de oferecer as primícias, os primeiros e melhores frutos do trabalho agrícola, do trabalho do pastoreio. 10% eles deveriam dar das colheitas dos seus rebanhos, das colheitas dos seus trigos, como um gesto de gratidão e de louvor a Deus. Assim nós vemos aparecendo no Antigo Testamento o dízimo. O dízimo também deveria atender no Antigo Testamento o serviço do culto no templo e também atender aos pobres. Tudo isso com essas primícias do trabalho do povo, que era uma retribuição daquilo que Deus havia dado a eles. Lá no livro de Deuteronômio, nós vamos ver falar, né, desse dízimo e para que ele servia. Quando tiveres acabado de separar o dízimo de todos os teus produtos e o tiveres distribuído ao levita, o levita era o servidor do templo, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que tenham em tua cidade de que comer, com fartura, dirás em presença do Senhor teu Deus: tirei de minha casa
o que era consagrado para dar ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva. Então nós vemos o dízimo no Antigo Testamento como uma retribuição a Deus daquilo que o próprio Deus havia dado a eles, ao povo de Deus. As primícias, as primícias eram dadas para Deus. Será que nós temos essa consciência que o povo de Deus no Antigo Testamento tinha de dar as primícias daquilo que haviam ganhado a Deus? Deus ama quem dá com alegria. Às vezes, nós na catequese do dízimo falamos que as pessoas costumam, às vezes na sua lista, elencar tantas coisas em primeiro lugar. Bom, aqui eu vou comprar comida do cachorro, vou pagar o crédito do meu celular, vou fazer essa compra no shopping, vou fazer a compra dessa revista, vou consertar o meu carro. E por último, se puder, se sobrar, eu pago o dízimo. Não é o que a palavra de Deus nos fala. A palavra de Deus fala como dízimo, como as primícias. A oferta que cada um dá com o seu coração, mas dar a Deus aquilo que é de Deus. E no Novo Testamento? No Novo Testamento, Jesus não vai abolir o dízimo e as ofertas, mas ele vai ensinar o verdadeiro espírito e a maneira certa de praticar essa oferta, de praticar essa entrega do dízimo, essa retribuição a Deus daquilo que Ele nos deu. Nosso Senhor, no Evangelho, vai falar que o dízimo deve ser dado de coração generoso, deve ser dado de coração limpo, deve ser dado de boa vontade. Lá em Mateus, capítulo 5, versículo 23, em relação às ofertas, Nosso Senhor vai dizer: se estiveres diante do altar para fazer a tua oferta e te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta e vai primeiro reconciliar-te com ele. Só então vem e faz a tua oferta. E o que dizer no próprio Evangelho, quando Jesus vai falar do óbolo da viúva? Uma viúva estava no templo e depositou, viu que muitos depositavam ali a sua oferta. Aquela mulher foi, depositou tudo aquilo que ela tinha. A moeda que ela colocou era aquela que ela tinha para viver naquele dia. E Nosso Senhor vai louvar a atitude daquela mulher, porque muitos doutores da lei, fariseus, colocaram aquilo que sobrava. Ela deu aquela moeda com todo o seu coração, com alegria. Ela não deu o que sobrava para Deus, mas ela deu de coração generoso a sua oferta no templo, com o coração aberto, com o coração generoso. Então Jesus vai confirmar a prática do dízimo. Ele não vai abolir essa prática, mas ele ensina para que possamos dá-lo de boa vontade, para que possamos dá-lo de generosidade, para que possamos dá-lo com alegria e de coração. Será que nós somos como aquela viúva no templo que deu a Deus não aquilo que sobrava, mas tudo aquilo que ela tinha? Meu filho, minha filha, quantas graças Deus não tem derramado na sua vida? Seu trabalho, sua família, seu estudo, sua saúde. Temos dificuldades? Temos também. Mas quantas bênçãos Deus não tem derramado na sua vida? Será que eu tenho dado a Deus aquilo que sobra da minha vida ou tenho dado a melhor parte? Espiritual e material também. Se nós formos ver as grandes catedrais que eram construídas na Idade Média, não foram construídas simplesmente com o dinheiro de
ricos, de nobres, também tinha os nobres, mas também com a ajuda das pessoas pobres. Elas também ajudavam naquele tijolinho daquela catedral a construir aquela grande catedral que hoje nós vemos, depois de 800 anos, que ainda estão em pé. Foram construídas com o suor de pessoas de várias classes, mas também dos pobres, que ajudavam com aquilo que tinham, se doavam de coração. Olhando para o dízimo na Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, fica para nós nessa catequese essa mensagem: Deus ama aquele que dá com alegria. Eu quero, Senhor, ser um dizimista fiel, entregar as primícias do meu dom, do dom que o Senhor me deu, através do meu trabalho, através dos bens materiais que me deste. Senhor, ajuda-me a, como o Senhor ensina no Novo Testamento, a entregar tudo de coração, como aquela viúva que doou a sua moedinha lá no templo, e era tudo aquilo que ela tinha. Que Deus, nosso Senhor, nos ajude a ser generosos. E eu deixo aqui a minha bênção sacerdotal a todos, para que através dessa catequese sejamos edificados nessa prática da igreja de doar o nosso dízimo a Deus. Abençoe-vos pela intercessão de São Pedro e São Paulo, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E eu convido você para estar aqui conosco na próxima catequese. Próxima catequese nós vamos refletir sobre o dízimo e os mandamentos da igreja. Qual a importância eclesial da prática do dízimo?